A gente acompanhou então aí a informação do Pedro Henrique Torre, um trecho da entrevista do pedido de desculpas do Gabigol. Esse pedido, essa entrevista convenceu vocês? Convenceu, Eugênio? Não convenceu porque ele não é criança mais há muito tempo, né? Há muito tempo que ele já está aí no mundo, está rodado, está experiente. E hoje até uma criança, um adolescente sabe do que precisa ser feito para tentar evitar, né, o contágio do Covid. Ele apertou o botão do seja o que Deus quiser e vou assim mesmo, não quero saber. Porque eu fui jantar. Nem para jantar deveria ir, né? Sabe disso. Então, e ainda mais para um lugar onde se pratica contravenção. Então, não justifica. E pior do que isso, né? Pior do que isso é o Flamengo lavar as mãos, achar que está tudo normal, está tudo certo, é isso mesmo, o problema é dele, não tem nada a ver com a gente, quando hoje ele se representa para conviver com todos os outros jogadores do elenco do Flamengo, né? Não faz nenhum sentido. Ele deveria ser colocado em quarentena a partir de agora, ser testado diariamente para poder conviver no ambiente com os demais, visto que todo mundo sabe que ele esteve num lugar fechado com mais de 200 pessoas. É claro, outros jogadores do Flamengo podem ter também estado em situações semelhantes e não foram descobertos. Mas ele a gente sabe. Todo mundo sabe. Então, o Flamengo deveria, primeira coisa, você está fora, fica aqui em separado, porque corre um risco muito grande de ter sido infectado e infectar os demais. Não pode simplesmente virar a página como se nada tivesse acontecido. Não, já pedi desculpa, faltou sensibilidade, não sabia, fui jantar, não sabia onde estava indo. Não estávamos lá, mas como eu falei para o Zupac ontem, trouxa também não somos. Claro. O Gabigol sabe onde está entrando, gente. Sim, claro que sim. E sabe o que a gente tem vivido como país, né? Como a pandemia que, inclusive, cobrou a vida de alguém que estava lá dentro do Flamengo, que foi o Jorginho, que o Gabigol conviveu. É muito sério. Outros jogadores foram contaminados, outros jogadores sofreram. Na temporada passada, vários jogadores falaram que estavam com muita dificuldade para depois, né? A recuperação, que não estavam aguentando fisicamente. E sem contar as coisas óbvias, né? Eu não sabia que era um cassino, eu fui jantar. Não pode jantar também. Não tem restaurante aberto. Então, se tem algum aberto, é preciso saber que ele está errado. Então, tá tudo errado. Está tudo errado nessa questão. A gente, na semana passada, discutiu muito sobre continuidade do futebol. E aí eu perguntei aqui para o Eugênio e para o Marra, poxa, se os números estão mostrando que o protocolo é tão seguro e a gente acredita nesses números, afinal de contas, são médicos que estão passando para a gente, por que existem tantos casos no futebol? Aí o Marra e o Eugênio falaram, porque os números, os protocolos são cumpridos em 90 minutos, ou no período também em que os atletas estão ali treinando dentro do clube. Fora, a gente não sabe exatamente como eles se comportam. Não passou aí, ou passou um dia para a gente ter a resposta. E existem situações que são diferentes disso aí, né, Bruno? Uma coisa é o jogador que, às vezes, ainda não apareceu na carreira, que, às vezes, convive ainda com uma dificuldade até financeira, familiar. E aí esse jogador, ele convive na casa dele com primos que, às vezes, não têm onde morar. Claro. Com tios que... E aí, assim... Cara, bom senso, bom coração e torcer para que ninguém fique contaminado, que senão vai acabar contaminando aquele jogador, porque os primos precisam sair para trabalhar, porque o tio precisa, porque isso é duro, isso é a realidade de um país que sofre. A outra coisa é o jogador sair para o cassino. Aí mostra claramente que a ideia não atingiu esses jogadores. Porque uma coisa é postar na rede social. A outra coisa é a ideia fazer parte da vida, do dia a dia. Então, a ideia não... Eu ia falar contaminou, mas não é isso. A ideia não foi absorvida pelos jogadores. Tem como ponderar, equilibrar uma atitude como essa, Eugênio? Nesse caso, poxa, num cassino, véspera de você voltar aí pro clube, podendo colocar em risco os seus companheiros... Ponderar em que sentido? Alguém do clube? Em tentar encontrar alguma maneira de, poxa, vai, também... Não tem. Vamos tentar compreender. Não tem compreensão. Não tem compreensão. É um erro grave, né? É um erro duro. E mostra, e lamentavelmente, assim, a gente sempre fala que o jogador de futebol, ainda mais uma estrela como ele, um ídolo como ele, né? Serve de exemplo para muita gente. E tem esse aspecto também. Mas mostra que, na verdade, ele é mais um, porque... Eram 200 ali dentro, né? Ele é mais um de tantos. Vocês devem ter percebido esse final de semana, aqui na cidade de São Paulo, helicópteros
sobrevoando a cidade à noite, jogando luz para ver se encontra alguma festa, alguma... Cara, a sociedade está tentando ver se consegue controlar. Há uma fase roxa, uma série de restrições. E tem gente que acha que está acima disso tudo. Não, eu sou um super-herói, estou acima do bem. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não! Não é super-herói, não está acima do bem e do mal. É um cidadão que convive em sociedade como todos os outros e que também está colocando em risco, ainda por cima, um risco que é potencializado pela exposição que ele dá. Esse ponto, para mim, é o fundamental e é perfeito, Eugênio. Por quê? Hoje a gente repercute muito o Gabigol. Pelo erro que ele cometeu, pela irresponsabilidade que ele cometeu, pela entrevista que ele dá, que também não engana ninguém, certo? E pela figura que ele é, que acaba repercutindo muito, certo? Mas a gente também vê o Brasil assim, ó, fazendo a lumena e apontando para o Gabigol, como se também o Gabigol fosse responsável por 275 mil mortes que aconteceram até agora. E não é, certo? Não é só ele. É por, sei lá, vou falar assim, escolhas erradas de autoridades, mas não vou entrar aqui nesse mérito. Mas também porque, se quase 300 mil pessoas perderam a vida, é porque milhares de pessoas que hoje estão assim apontando para o Gabigol também foram tão irresponsáveis quanto ele. Sim. Então, que talvez esse episódio sirva para nós, vou falar nós também para não, né, para colocar todo mundo no mesmo mundo, no mesmo país. Para a gente entender o que a gente fez nesse último ano e para a gente pensar como nós vamos agir daqui para frente. Certo, Marra? É claro que porque sim. Jogar o país inteiro nas costas do Gabigol também não é certo. É claro, mas é preciso entender também que tem ônus e bônus. Assim, quando ele é um líder, claro, uma grande referência, a tendência é que imitem. Ou você não viu, no último ano, há 2 anos, a quantidade de pessoas, de sósias do Gabigol, que estavam aí rodando pelo Brasil. Não viu? Então, as pessoas querem imitar os ídolos. Os ídolos exercem um fascínio que o cara vai lá e pinta o cabelo, despinta o cabelo e corta a sobrancelha. Por quê? Porque quer ficar parecido com o Gabigol e faz o gesto. Isso. O ídolo, ele tem essa coisa maravilhosa que é o poder de atração. Só que então ele tem que entender que ele tem que ter também um comportamento que vá influenciar as outras pessoas.